noite a todos. Eu quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus nessa noite, amém? A gente já ir ganhando tempo, por favor, abra a Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 11. Vamos estar assim dando continuidade ao estudo da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Coríntios. Quem encontrou, por favor, diga amém. Carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao verso 15. A gente vai se deter mais do verso 1 ao verso 6 e apenas explicar do verso 7 ao verso 15, porque já são, entendo eu, versículos de alto já explicação, então a gente vai se deter mais do verso 1 ao verso 6, mas vamos ler do verso 1 ao verso 15. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao verso 15, diz assim a palavra do Senhor: Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós, para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Verso 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei, eu para vos servir recebendo delas salários. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo que me guardei de vós ser pesado, ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que faço eu farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, e o que me chama a atenção da igreja e do relacionamento de Paulo com a igreja de Coríntios é como Paulo tinha um relacionamento próximo. Talvez nós não vamos ver isso nas outras igrejas, a qual Paulo também fundou, a qual Paulo também ministrou, a qual Paulo também pregou ali. E ele faz isso quase que de forma instantânea, seja pelas cartas, seja por Timóteo, seja por Tito, que Paulo enviava ali àquele lugar. Mas Paulo tinha essa aproximação e o relacionamento deles era quase que instantâneo. Apesar de nós sabermos, muitas das vezes Paulo está distante fisicamente da igreja de Coríntios, mas Paulo amava aquela igreja, Paulo tinha cuidado com aquela igreja, e por isso ele sempre procurava saber notícias da igreja de Coríntios. Eu, como muito ansioso, eu já trago uma aplicação na introdução, eu não tenho essa maturidade de esperar para o fim, característica de gente ansiosa. E a gente vê, irmãos, como Paulo tinha um cuidado e Paulo não desistia
daqueles irmãos, porque era muito mais prático, muito mais fácil, muito mais cômodo Paulo desistir de ministrar e ensinar aqueles irmãos, de estar sempre trazendo uma palavra de ensinamento àqueles irmãos. Nós muitas das vezes convidamos algumas pessoas para ouvir o Evangelho, para vir à igreja, para vir a palavra. Convidamos uma, convidamos duas, convidamos três no máximo. Na quarta nós já não convidamos mais. Nós desistimos de vidas preciosas para o Senhor. Mas Paulo tinha esse cuidado. E perceba, meus irmãos, que no verso 1, Paulo, ele começa até falando com um certo tom de ironia. Ele diz: olha, me suporte mais um pouco. Se foi difícil para vocês me suportar, estando aí com vocês, tenha mais um pouquinho de paciência. Eu tenho algo aqui mais importante para explicar para vocês. Tenha mais paciência comigo, já que vocês não gostam muito, mas mesmo assim, escute o que eu tenho para dizer para vocês. É o que ele diz no verso 1. Do verso 2 ao verso 6, Paulo apresenta, meus irmãos, um cuidado, um zelo muito interessante de um verdadeiro ministro do Evangelho, daquele que tem um cuidado, daquele que está à frente de um trabalho, de uma igreja, e ele vai mostrar isso do verso 6, e esse é o primeiro destaque que nós vemos a partir do versículo 2, é que Paulo, irmãos, ele tinha um cuidado de entregar uma igreja, uma noiva pura para Cristo. Está aí no verso 2. Paulo diz: porque sou zeloso de vós, zelo de Deus, porque tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, o marido, a saber, a Cristo. Paulo, irmãos, ele pregava a Bíblia. O que tinha como pano de fundo aqui era Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, a qual ali, quando uma noiva era prometida, porque nessa época, na tradição judaica e ainda nos dias de apóstolo Paulo, eu ainda ouvi falar de quando ainda os pais ainda prometiam a noiva para seu filho. Eu acho que mais Suzana, mais ou menos dessa época, onde tinha um compromisso de apresentar. E Paulo, irmãos, ele tinha esse cuidado, ele tinha assumido esse compromisso, não só com os irmãos, não só com a sociedade, mas também para com Deus. E Paulo tinha esse cuidado de apresentar, porque lá em Deuteronômio, o pai, ele tinha esse cuidado de apresentar. O cuidado era tão grande, meus irmãos, que na noite de núpcia, o pai, depois, lógico, dos noivos na lua de mel, o pai ia lá e pegava os lençóis com as vestes do sangue, para comprovar que o pai tinha entregado uma filha virgem ao noivo. Em outras palavras, que ele não tinha entregado gato por lebre. E Paulo tinha esse cuidado e mostrava isso a esses irmãos. Eu tenho um zelo muito precioso, um zelo como o zelo de Deus, de apresentar vocês como uma igreja, uma noiva pura, virgem, que não se mistura com outro evangelho, com outra palavra, mas sim com o evangelho de Cristo. E esse é o cuidado que Paulo apresenta isso aos irmãos de Coríntios. Paulo tinha essa atenção, esse compromisso firmado. Era como se Paulo estivesse dizendo aos irmãos de Coríntios: olha, eu estou atento a esses falsos apóstolos que estão rodeando vocês. Eu tenho percebido e eu tenho cuidado em vocês. Eu não quero vocês se aproximando. Assim como um pai que tem zelo pela sua filha ainda virgem, de que não se relacione com qualquer um, que se resguarde. Essa é a ideia que Paulo está passando para a igreja de Coríntios. Assim como ele tinha esse compromisso de apresentar a Cristo uma noiva pura, imaculada, sem mancha. Esse era o compromisso, um homem compromissado com Deus, que ia apresentar uma igreja pura, virgem ao Senhor Jesus. Assim, irmãos, fica fácil, irmãos, a gente saber um verdadeiro ministro do Evangelho, daquele que está à frente do trabalho, daquele que está à frente da igreja, daquele que tem um compromisso com a palavra. Ele não só assume o compromisso com os irmãos, ele não só assume o compromisso perante a sociedade de dar um bom testemunho, mas o seu compromisso maior é com Deus.
Às vezes, irmão, a gente não para perceber isso, a responsabilidade que está nos ombros de um pastor, compromissado com Deus. É por isso que a gente tem que orar mesmo pelos nossos pastores. É por isso que nós temos que apresentar a vida dos pastores da nossa igreja, porque é uma responsabilidade muito grande, irmãos, porque o seu compromisso não é com o homem, mas é com o Senhor. E nós precisamos muitas vezes parar e entender o que é um verdadeiro ministro do Evangelho. Ele tem esse compromisso. Mas a verdade, meus irmãos, é que também como nessa época existiam os falsos ministros do Evangelho, os falsos profetas, falsos apóstolos, nos nossos dias não é diferente. Eu fico pensando, às vezes, pastores sérios, às vezes com dificuldade, constrangido de dizer que é pastor, por causa de muitos falsos pastores que existem por aí. Pastores que mercadejam a palavra de Deus, pastores que negociam a palavra de Deus, pastores que envergonham o evangelho ao qual Cristo foi anunciado, e esses pastores se portam dessa maneira, porque está confuso na cabeça de muita gente por causa de falsos pastores. E como é que a igreja conhece? Pelo compromisso dele com Deus. E a gente vê isso muito claro. Sabe, meus irmãos, muitos pastores sérios têm passado vergonha por causa de falsos pastores, porque o conceito de pastor está deturpado, está distorcido. Eu digo isso, irmãos, porque meu pai, católico, praticante depois de velho, é verdade, mas ele ainda chega para mim e diz: meu filho já foi promovido. Eu sei que às vezes ele insiste isso mais para me provocar, mexer comigo, mas aí eu vou explico, já expliquei isso inúmeras vezes, o que é um pastor de verdade. E ele diz: mas menino, quem já viu soldado não querer ser coronel? E eu explico para ele, diz: não, meu pai, não é isso, não é assim. Aí eu vou e explico para ele o que é um pastor de verdade, o seu compromisso com a igreja, o seu compromisso com Deus. Mas menino, isso é conversa, o bom é ser pastor. Sabe, porque não só, meu pai é um exemplo de tantos que existe por aí, que confunde isso, que acha que pastor está... E às vezes a gente até olha aqui para o pastor bonitinho como é, arrumadinho, mas às vezes a gente não sabe o peso, a responsabilidade que ele carrega. E às vezes a gente não para pensar nisso. Às vezes a gente chega e olha e vê que é tanta coisa para administrar a igreja, administrar conflitos, administrar vaidade de irmãos, administrar problemas da igreja, e a gente não para pensar nisso. Porque as pessoas lá fora, eu louvo a Deus que aqui vocês entendem o que é um pastor compromissado com Deus. Louvado seja Deus, eu creio que vocês aqui, a maioria, entende. Mas isso está. E assim, meus irmãos, nós conseguimos entender o que é um verdadeiro pastor, o significado de um verdadeiro pastor. Ele está compromissado, além de com a igreja, ele está compromissado com o Senhor. Mas um segundo destaque, irmãos, do estudo da carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver o receio que Paulo tinha dos irmãos de Coríntios, não perceber a astúcia do falso profeta. No versículo 3, ele diz: mas temo assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo, perceba, meus irmãos, que Paulo faz um paralelo. Paulo está pregando a Bíblia, isso é importante que a gente note. Ele faz lá um paralelo com Gênesis. Assim como Eva foi enganada sutilmente pela serpente, eu receio, Paulo dizendo à igreja, eu receio que também vocês não tenham percebido a sutileza que esses falsos profetas estão agindo no meio de vocês. Eu tenho esse cuidado, e Paulo remete esses irmãos lá a Gênesis. Olha, eu tenho esse cuidado. Vocês não estão atentos à sutileza, à mensagem sutil que ele está colocando dentro da cabeça de vocês. No meio de vocês, vocês não têm percebido. Vocês não estão atentos a isso.
E ele diz: olha, eu tenho receio no final que vocês se apartem da simplicidade, que vocês se apartem do compromisso que vocês assumiram com Cristo, porque eles têm agido sorrateiramente. Sabe, irmãos, hoje em dia, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos ministros do Evangelho, eles também têm agido sorrateiramente, com sutileza, e muitas das vezes, muitos irmãos não têm percebido. Sabe por quê? Fazem igualzinho, com sutileza. Quer um exemplo? Hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem: para que ir para a igreja? A igreja somos nós. Deus não habita em templos habitados por mãos humanas. Ainda pega um texto isolado, tirando de todo o contexto bíblico. Perceberam a sutileza? Olha como é sutil. E eu fico pensando, irmãos, aonde encontra embasamento bíblico para um cristão ser desigrejado? Porque se Paulo se comprometeu a apresentar uma noiva, como é que Paulo vai apresentar uma noiva diante de Deus, uma noiva sem corpo? Não tem condições. Como dizem os meus queridos irmãos do interior de Custódia, não tem descondições um negócio desse. Porque não pode apresentar uma igreja sem corpo. Essa mensagem de desigrejados, que muitos têm colocado na cabeça de muitos, de forma sutil, assim como a serpente fez, tem entrado hoje no meio evangélico brasileiro, e em muitos lugares aí afora, uma igreja sem corpo, aonde a Bíblia diz que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Então como é que pode isso? E Paulo mostra isso, olha, eles são tão sutis que vocês não têm percebido. Quer outro exemplo, irmãos, de mensagens sutis, que falsos apóstolos, falsos profetas no nosso meio, e muitos até com certo conhecimento, eles falam: para que dar o dízimo? Para que dar dinheiro a pastor? Para que dar dinheiro à igreja? É muito melhor a gente pegar, arrecadar dinheiro, e ao invés de construir igreja, a gente construir casas para os pobres. Olha que mensagem bonita, sutil. Como se uma coisa anulasse outra, mas uma bênção não atrapalha a outra. O Deus que nos sustenta para que a gente dê o dízimo, para que a gente oferta, Ele é o mesmo. Uma coisa não anula a outra. Deus nos sustém. E o princípio bíblico de mantermos os servos de Deus, a obra de Deus, ele permanece, não mudou, continua o mesmo. Mas só que isso, irmãos, entra de uma forma tão sutil na frente de alguns irmãos, que aí pega lá um pastor desses aí, apóstolo, seja lá o que for, que tem um certo nome, e aí diante dessa sutileza, dessa mensagem sutil, baixa e sorrateira, que muitos irmãos não percebem, aí tem muitos irmãos analfabetos em Bíblia, que vai e compartilha, ó, que mensagem linda, mensagem bonita. Esses irmãos são serpentes, e quem está por trás dessa mensagem é o Satanás. E Paulo exorta esses irmãos a terem esse cuidado, para que não seja levado por essa mensagem sutil. E uma igreja de Cristo, ela não pode deixar que isso entre dentro da sua mente, isso entre dentro da igreja. Uma igreja que lê a Bíblia, que ouve o Evangelho, que está aqui nessa noite, ele entende e percebe logo um falso profeta. Louvado seja Deus. Mas um terceiro destaque que nós vamos ver, irmãos, é a tolerância com a pregação diferente que Paulo tinha pregado a estes irmãos no versículo 4. Diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito, perceba que está um E minúsculo, é um Espírito, não o Espírito Santo, que não recebestes, ou um outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. O que Paulo estava dizendo a esses irmãos é que a mensagem, o Jesus, o Espírito Santo, o Evangelho que Paulo tinha pregado, estava sendo outro totalmente do que Paulo tinha anunciado.
Que Jesus é esse? Que espírito é esse? Que evangelho é esse? Diferente do que eu ensinei a vocês. Porque esse Jesus que vocês estão falando, que estão pregando por aí, esse Espírito Santo que vocês dizem que tem aí, que estão falando por aí, esse evangelho que está sendo pregado no meio de vocês, não é o que eu anunciei a vocês. Mas mesmo assim vocês estão tolerando, vocês estão aceitando com passividade um outro evangelho. Não o evangelho que eu preguei a vocês, mas o outro, um outro Jesus, um outro Espírito e um outro evangelho. E Paulo percebe isso na vida desses irmãos, como eles estavam totalmente sendo passivos, recebendo esse evangelho diferente. E qual era o Jesus que eles estavam anunciando? O texto de 1 Coríntios, qual nós lemos, não nos traz esse detalhe. Mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, diz que falsos profetas, judaizantes, diga-se de passagem, vindo de lá de Jerusalém, estavam passando pelas igrejas gentílicas e vindo com essa mensagem judaizantes, que Jesus, era preciso de Jesus, mas também guardar a lei, que Jesus era o Messias até certo ponto, mas não era suficiente Jesus, tinha que guardar a lei. E isso, irmão, tomou uma proporção tão grande, que é preciso os apóstolos lá em Jerusalém, sob a liderança de Pedro e Tiago, reunir, deliberar um concílio, para tratar sobre o tema. E Pedro toma a palavra, ali naquela reunião, Tiago também toma a palavra, e envia uma carta a essas igrejas gentílicas, dizendo: olha, quem está autorizado aí a pregar o evangelho é o apóstolo Paulo, Barnabé, Judas não Iscariotes e Silas. Eles é quem estão autorizados. E no escopo dessa mensagem, o conteúdo dessa carta que eles mandam distribuir às igrejas, era que, olha, essa lei nem nossos pais conseguiram cumprir, nós também não conseguimos cumprir. Então não é a lei, é a Jesus. Então estava anunciando um outro Jesus, não o Jesus que Paulo anunciava. Irmãos, o Jesus que em muitos lugares, muitos desses falsos pastores, artistas, jornalistas, escritores, teólogos têm falado de Jesus, não é o Jesus que nós pregamos e conhecemos, não. Eles têm falado um Jesus totalmente diferente. Eles têm falado um Jesus que não é o Jesus que está em harmonia com a palavra de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, o Jesus que muitos têm pregado é um Jesus que o seu sacrifício não foi suficiente. É onde a tradição da igreja é mais importante do que a Cristo. O Jesus que tem sido pregado hoje não é só aceitar Jesus, é Jesus mais as obras. O Jesus que muitos têm pregado hoje não é só Jesus, é Jesus mais um dia da semana. O Jesus que tem pregado hoje por aí não é só Jesus, é Jesus e mais João, Pedro e Maria e Mané. Não, o sacrifício de Cristo é suficiente, só Ele basta na nossa vida. Não é Jesus e mais alguma coisa, é Jesus e acabou. Aonde Jesus chega, aonde Jesus entra, pessoas são salvas, pessoas são libertas. Nós somos restaurados para louvor e glória unicamente dEle, aleluia. É um Jesus diferente que pregam por aí. E veja, irmãos, que também não só um Jesus diferente, mas como também um Espírito diferente. O Jesus que muitos pregam é um Jesus que não tem nada a ver com a Bíblia. É como disse o pastor Hélio nessa noite, o Jesus a gente encontra na Bíblia. O Jesus que você vê ouvindo falar por aí, se não for esse que tem a respaldo bíblico, meu irmão, descarte, não é o Jesus da Bíblia não. Não dê ouvido não. Porque o Jesus o qual nós cremos
É o Jesus que é soberano, é o Jesus que pagou os nossos pecados de uma vez por todas, é o Jesus pelo qual o único que nós podemos e seremos salvos. O Jesus que nós pregamos é o único digno de abrir os 7 selos. O Jesus que nós pregamos é aquele que vai se dobrar todo o joelho e toda língua vai confessar e dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o Jesus verdadeiro, aleluia. Mas o Espírito também que Paulo diz, olha, esse Espírito também não é Espírito que eu anunciei a vocês. Mas que Espírito é esse? É o Espírito do engano. Porque como Satanás agiu sorrateiramente, esse Espírito que está aí entre vocês não é o Espírito Santo. É isso que Paulo diz a esses irmãos. E hoje, irmãos, hoje, nos nossos dias, não é diferente. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz: eis que o Espírito Santo diz expressamente que muitos vão dar ouvido nos últimos dias aos espíritos enganadores e demoníacos, espíritos que não seguem a orientação bíblica, espíritos que não seguem as Sagradas Escrituras. Esse é o espírito que tem se espalhado, o espírito do engano, espírito do erro. E Paulo diz, olha, esse espírito legalista, esse espírito cerimonialista, esse espírito de Satanás, esse é o que está no meio de vocês. E vocês têm tolerado isso, irmãos de Coríntios. Sabe, irmãos, mas o espírito que nós entendemos, ele confirma a pessoa de Jesus. Nós entendemos quem é Jesus e nós reconhecemos o verdadeiro Evangelho. Quando o Espírito é verdadeiro, sabe? E quando Paulo diz, olha, estão pregando um Cristo que é diferente, estão falando que existe um Espírito que é diferente, o Evangelho não poderia ser outro, senão um Evangelho diferente. Esse não é o Evangelho que eu anunciei a vocês. Esse não é o Evangelho que eu tenho anunciado a vocês, é um Evangelho diferente. E hoje, meus irmãos, nos nossos dias não é diferente não. Muda só o ano, muda só a localidade, muda só o tempo. Mas as estratégias de Satanás seguem praticamente as mesmas. Mas louvado seja Deus, nós temos a palavra ainda, viu, meus irmãos? Nós temos a palavra de Deus, o qual nós não vamos ser enganados. Sabe, mas o Espírito que hoje, o Evangelho, melhor dizendo, que tem sido pregado hoje, é um Evangelho sem cruz. O Evangelho que tem sido pregado hoje, é um Evangelho onde Deus tem que servir ao homem, e não o homem a Deus. O Evangelho que tem sido pregado hoje, em muitas igrejas que se dizem cristã, não é mais pregar a Bíblia tão somente, tem que pregar filosofia, tem que pregar o artigo de fulano de tal. O Evangelho que hoje em dia tem sido pregado hoje, meus irmãos, é um Evangelho de inclusão em detrimento do arrependimento. Ou seja, é um Evangelho que só inclui, mas pode vir do jeito que você está e fique do modo que você está. Mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho cristocêntrico, venha como está, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Essa mensagem do Evangelho não pode ser desassociada da cruz. Essa mensagem do Evangelho não pode ser desassociada de negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, porque o Evangelho que nós temos pregado aqui é esse, é o Evangelho de renúncia, é Jesus, é seguir a Jesus, é abnegar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, e isso requer sacrifício. Não é o Evangelho inclusivo que tem se pregado por aí, onde você venha do jeito que está e fique e continue, que Jesus ama a todos. E isso tem tomado força, meus irmãos. Isso tem dado ibope, tem alcançado muitas igrejas. Isso começou lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Um missionário, um pregador que pregava muito, arrastava multidões. E um dia ele teve lá uma revelação, uma suposta revelação de Deus, que ninguém mais ia se perder. E esse pastor missionário lá era discípulo de Billy Graham.
E quando o Billy Graham toma conhecimento de que esse pastor estava mudando, pregando um outro evangelho, tentou aconselhar, tentou dizer, olha, volte, esse não é o evangelho que você recebeu, você tem certeza que foi Deus que falou com você? E esse pastor missionário, que eu não vou dizer o nome por ética, disse, foi, Deus falou comigo, ninguém vai se perder. E esse evangelho, irmãos, desassociado da cruz, tem tomado força. Esse evangelho da facilidade tem ganhado força. Mas aqui seguimos, irmãos, carregando a nossa cruz, seguindo a Jesus. Louvado seja Deus. Sabe, meus irmãos, é isso que tem entrado, porque o próprio apóstolo Paulo, já escrevendo à igreja de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, ainda que um anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente de qual eu tenho anunciado, que nós temos anunciado, que seja amaldiçoado. O evangelho, irmão, da Bíblia, essa Bíblia que está aí na sua mão, está aqui na minha, ele não mudou, ele é o mesmo. A gente aqui precisa mudar, não importa se a gente é pastor, presbítero, irmão com tempo, pouco tempo, experiente ou não, tem que carregar a cruz, tem que pedir perdão a Deus dos seus pecados. Esse evangelho não mudou não, continua o mesmo. É o evangelho cristocêntrico, é o Espírito Santo de Deus que gera vida, é o evangelho que nos leva para a vida eterna, o evangelho que nós estamos ouvindo, a palavra que nós estamos ouvindo, as Sagradas Escrituras. Em quarto, irmãos, continuando o estudo dessa noite, Paulo diz, olha, eu não devo nada a esses que se acham grandes apóstolos. Do versículo 5 ao versículo 6, ele diz, porque penso em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Perceba, meus irmãos, que Paulo usa até um certo tom sarcástico, porque além de serem falsos profetas, eles se achavam, eram os bichão, irmão Juquinha, eram os bichão lá, queria ser só. Eles eram quem tinha uma técnica diferente, tinha um jeito diferente de pregar, uma oratória bonita, e os irmãos, isso aí que é pregado, Paulo sabe nada não. Os irmãos estavam encantados, e Paulo diz, olha, esses apóstolos aí, em nada estou abaixo deles. Alguns dizem, até alguns teólogos interpretam que Paulo usa aqui um certo orgulho necessário, mas eu não posso concordar com isso, porque no capítulo anterior, 10, versículo 17, diz que aquele que quer se gloriar, se glorie no Senhor. Mas o que Paulo estava querendo dizer àqueles irmãos ali de Coríntios, é que não importa, não prestem atenção, irmão de Coríntio, à oratória, à aparência física, mas preste atenção ao conteúdo da mensagem. Isso é o que é importante, irmãos de Coríntios. Você diz, olha, eu posso ser até rude. Era como se Paulo tivesse dizendo ali, aqueles irmãos, olha, eu posso até ser leigo, né? Não ter essa polidez profissional que esses irmãos têm, eu posso até não saber disso, mas não há nada de amadorismo no meu pregar, porque o que eu prego, o que eu conheço, eu recebi do Senhor. Louvado seja Deus. Não é, irmãos, embora a gente não deve desprezar conhecimento, técnicas, não é isso que Paulo estava rebatendo a esses irmãos. Paulo estava rebatendo a atenção que esses irmãos estavam se detendo ali, apenas a técnica e se esquecendo do conteúdo da mensagem. Ô irmãos, isso faz diferença, viu? Isso faz muita diferença, porque muitos hoje, veja como é a natureza humana, não é diferente não. Vou correr aqui. Não é diferente, irmão, porque muitos irmãos hoje em dia ainda prestam atenção a isso. Está preocupado com o pregador e esquece do conteúdo. Muitos hoje estão preocupados em dizer, rapaz, eu gosto de fulano porque fulano é pentecostal.
estão preocupados porque está mais preocupado em sentir do que aprender. Quando a ordem é o contrário, irmãos. A ordem é a gente aprender e depois sentir a palavra queimar no nosso coração. Essa é a ordem. Talvez, irmãos, a gente não se depare, você não está se deparando nessa noite, ou em outros dias que você tem vindo para cá. Você diz, rapaz, uma quarta-feira fria, daqui a pouco vai ter o jogo do Flamengo, e eu tenho que sair de casa e ouvir o irmão Júlio pregar, oh meu Deus do céu. Talvez você não tenha percebido isso, irmão, mas esse evangelho é o evangelho bíblico, é o evangelho que leva a igreja para o céu, é o evangelho cristocêntrico, o qual você está aqui nessa noite ouvindo, é o evangelho de Cristo, é o evangelho da palavra. Você pode se alegrar nessa noite por você estar ouvindo. Você não percebeu, irmãos, mas nós aqui, deixando um pouco a modéstia de lado, irmãos, nós pregamos o evangelho bíblico. Eu agradeço a Deus que você não está aí em qualquer lugar ouvindo qualquer coisa não, mas você está ouvindo a palavra de Deus, que gera vida aos nossos corações, que nos prepara para morar no céu. Se alegre com essa palavra, que você não está num lugar errado. Você está numa igreja que prega a palavra de Deus, que segue as Escrituras. Louvado seja Deus, nos alegremos com isso, irmão, deixando um pouco a modéstia de lado, porque pregamos o evangelho vivo, o evangelho que transforma. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, é isso. Eu fico indignado, irmãos, às vezes a gente ouvir pessoas sair. Só um minuto, pastor Marcos. Igreja do Senhor. As pessoas mudaram de igreja por causa do pregador. Deixaram de louvar a Deus, buscar a Deus por causa do pregador. Se o pregador não prega essa palavra, irmão, está certo. Você está certo. Mas o evangelho, o pregador prega o evangelho de Cristo, sem distorção, irmão, glorifica a Deus. Exalte ao Senhor. Glorifique o nome santo do Senhor, porque isso é o que importa, irmãos. Essa igreja de Corinto fazia isso. No segundo século existe uma menção das características físicas de Paulo. Dizem que ele era baixinho, gordinho, careca, nariz grande e perna torta. Meu Deus do céu. Por isso que esses irmãos falaram, irmãos. Esses irmãos falaram da aparência do apóstolo Paulo. Eles reclamaram da aparência do apóstolo Paulo. Me lembrou muito um irmão que eu conheço aqui na igreja. Ele não está aqui nessa noite não, viu, irmão? Não olhe para o lado, não olhe para trás, ele não está aqui nessa noite não. Não pense que está aqui nessa noite não. Mas eu acho, diz alguns, eu mesmo que digo, eu digo que na hora quando Jesus voltar, que ele precisar ser transformado, ele é tão feio que ele vai ter que piscar 2 vezes, irmão, porque só um ano não vai ser suficiente não. Mas às vezes, irmãos, é isso, a gente presta atenção mais a isso e esquece do conteúdo. O versículo 7, irmãos, agora a gente corre. O versículo do 7 ao 11, Paulo explica, irmãos, o orgulho, porque eles estavam se queixando que Paulo estava sendo orgulhoso. Ô igreja complicada, irmãos. Paulo passou 1 ano e meio naquela igreja, sendo sustentado por outros irmãos. Agora aqueles irmãos estavam acusando Paulo de ser orgulhoso, de não ter recebido a oferta daqueles irmãos. Ô igreja complicada. Estava reclamando agora de Paulo. Paulo, você é muito orgulhoso, Paulo. Por que você não quer receber? Agora, por que isso? Por que esse orgulho, Paulo? Por que essa arrogância, essa prepotência? E aí ele vai dizer, irmãos, olha, eu quero que vocês percebam que eu sou diferente. Eu preguei o evangelho a vocês por amor. Eu estava pregando o evangelho a vocês por amor. E vocês vão ver a minha diferença entre mim e eles por causa disso. Porque a eles e aos outros vocês contribuem, a mim não. E essa glória eu não vou dar. Vocês vão perceber depois a diferença entre mim e eles. Do verso 12 ao verso 13, Paulo explica isso muito bem. Do verso 15, Paulo diz como é o fim. Não se engane pela aparência, porque ele pode se transfigurar em anjo de luz, mas o fim deles está próximo. O fim deles está próximo. Eles vão pagar esse evangelho diferente que eles estão pregando. Que Deus nos abençoe, meus irmãos,
e que a gente aprenda a valorizar esse evangelho. Às vezes, irmãos, feito por nós, pessoas sem muito estudo, como no meu caso, sem muita eloquência, sem muita técnica, mas louvamos a Deus, porque pregamos a palavra.